Bom dia, hoje são 29 de dezembro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este é o quinto vídeo que faço sobre o artigo Má fé de pastores religiosos é crime. Aqui está. Má fé de pastores religiosos é crime. Esta matéria aqui foi publicada no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. A edição aqui é de 16 de dezembro de 2013, segunda-feira, na página 3. Aqui está a matéria. Este artigo aqui foi escrito pelo Eurubento Maciel Filho. Eurubento Maciel Filho. Ele é advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e ele trabalha no escritório de advocacia chamado Eurofilho Advogados Associados. Pois bem, o mestre aqui em Direito Penal, Eurubento Maciel Filho, fez este artigo aqui em função de um fato, que já expliquei aqui nos outros vídeos, nos 4 vídeos. Este aqui é o quinto, repito. Pois bem, surgiu aí um fato veiculado pela imprensa brasileira em jornais, revistas e televisão, rádio também, que uma igreja cristã aqui no Brasil, muito conhecida, ela, por meio de seus pastores, enviou uma carta aos fiéis, solicitando que eles, principalmente durante os cultos, simulassem, ou seja, se passassem por enfermos curados, por ex-drogados, por ex-aleijados. Os pastores dessa igreja cristã colocaram até o termo aleijado, e não deficiente físico. Pois bem, então os pastores cristãos solicitaram que os fiéis simulassem, usassem essa fraude durante principalmente os cultos, para que, com isso, a igreja conseguisse trazer mais pessoas para o seu meio, com o fim de aumentar a arrecadação da igreja, para que a igreja mamasse mais dinheiro, Você vê aí. Pois bem, então, diante desse fato que chegou ao conhecimento do doutor aqui, que eu nem conheço, doutor Eurubento Maciel Filho, ele resolveu então fazer aqui um artigo. E neste artigo aqui, como já mostrei, no primeiro vídeo eu li por completo a matéria aqui. Neste artigo ele diz que esse fato aí praticado por essa igreja, por esses pastores e também pelos fiéis, esse fato aí traz para si 2 tipos de crime. 2 tipos de crime. O primeiro crime, crime contra a economia popular, que está previsto na Lei 1521/51, lá no artigo 2º, inciso 9, crime contra a economia popular, que diz assim: obter ou tentar obter benefícios financeiros, fazendo uso de fraudes e simulações com o objetivo de enganar várias pessoas. Portanto, aí um crime. E o outro crime também aqui, ventilado pelo mestre em Direito Penal, é o crime de associação criminosa, em que ali pessoas se unem com o fim de cometer crimes. Portanto, aí 2 crimes, sob aqui a visão do advogado Eurubento Maciel Filho. Pois bem, então vamos aqui a mais uma parte aqui da matéria, Muito bem. Vamos aqui, novamente,
trazer aqui o Allan Kardec, né, como estou aqui mostrando em alguns vídeos. O Allan Kardec, no livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está, na página 84 deste livro, 84, ele escreve aqui o que eu transcrevi aqui para o quadro acima, Allan Kardec, tá? Página 84. Vamos aqui entender. Aqui está, ó. Aqui no ponto 16, ó, do livro. A incredulidade, veja aí, ó. Transcrevi apenas, né, um trecho. Pois bem, acompanhe aqui acima, vou ler aqui, tá? Assim diz o Allan Kardec, na página 84. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Muito bem. Já mostrei aqui em alguns vídeos, né, que o Allan Kardec, aqui, falta com a verdade, né? Aqui é mais um ataque dele, um ataque bobinho, sem prova nenhuma. Ao contrário, é um ataque bobinho contra o ateísmo. Os religiosos, lamentavelmente, atacam de forma gratuita o ateísmo. Como sempre digo em vídeos, qualquer ataque ao ateísmo é um ataque bobo, é um ataque idiota, que não resiste a uma análise lógica, a uma análise científica, a uma análise histórica e também a uma análise teológica. É um ataque bobo. Qualquer ataque contra o ateísmo é pura bobagem. E como estou mostrando aqui nos vídeos, né? O Allan Kardec aqui faz dois ataques, contra o ateísmo. O primeiro, ele diz aqui que a incredulidade, ou seja, a falta de crença em Deus, ou a falta de crença em deuses, e diz também que as ideias materialistas aqui, esse adjetivo, sendo aqui contraposto às ideias espirituais, né? Espiritualistas, melhor dizendo. Pois bem, as ideias materialistas, que é o ateísmo, também são os maiores incentivadores do suicídio. E que também a incredulidade, a falta de crença em Deus ou em deuses, a descrença em Deus ou em deuses, e também as ideias materialistas, produzem a frouxidão moral. O que é frouxidão moral? Um cidadão que tem frouxidão moral é aquela pessoa que não tem freios para praticar atos hediondos. Ou seja, uma pessoa que sofre de frouxidão moral é um homicida, é um latrocida, é um estuprador, é um estelionatário, é um charlatão, etc. Então aqui o Allan Kardec está dizendo que o ateísmo, as ideias materialistas, a descrença em Deus ou em deuses, tudo isso são os maiores incentivadores do suicídio e que também tudo isso produz a frouxidão moral. Tudo isso aqui é conversa fiada do Allan Kardec, como já estou mostrando aqui em vários vídeos, né? E vamos agora a mais um aqui, a mais uma verdade, comparando o que diz o Allan Kardec, aqui acima, com o que diz o doutor Euro Bento Maciel Filho, que é mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica. E foi o cara que escreveu, ó, o artigo que está aqui. Má fé de pastores religiosos é crime. Então vamos ver aqui, de forma bem fácil, que quem sofre de frouxidão moral com mais facilidade é o homem religioso e não o ateu. Repito, quem sofre mais de frouxidão moral é o homem religioso e não o ateu. E quem prova isso? O que prova essa afirmação? A história do homem, os fatos e as estatísticas. Vamos aqui a mais um caso.
Muito bem. Eurubento Maciel Filho. Transcrevi para o quadro um pequeno trecho que está aqui. Vou reler, tá? E você acompanha aqui no quadro, ó, para ver se eu estou sendo fiel aqui, ó, com o jornal, tá? Eu trabalho assim. Muito bem. Então diz aqui, entre outras coisas, Eurubento Maciel Filho. Vamos lá. Acompanhe aqui, ó. Ao longo da história, as diversas religiões travaram combates ferozes para conquistar poder e glória, além dos corações e mentes dos fiéis. Em várias sociedades, a religião chegou a ser mais importante do que o próprio Estado, até mesmo se confundindo com ele. O resultado foram numerosas perseguições, massacres e guerras sangrentas sob o pretexto da fé. Mesmo hoje, com todo o avanço civilizatório que experimentamos no mundo, ainda existem milhares de fanáticos de todos os credos dispostos a enquadrar ou, de preferência, a eliminar os, entre aspas, infiéis. Eis aí mais um trecho aqui do Dr. Eurubento Maciel Filho. O artigo dele aqui é pura ciência, né? Baseado aqui no direito, não é isso? Aqui no direito penal. E no caso aqui, direito penal brasileiro. Não é um artigo religioso. O doutor Eurubento Maciel Filho, repito, é um advogado, mestre em direito penal, e está aqui abordando um fato praticado por pastores de uma igreja aqui cristã e por fiéis. Muito bem, vamos aqui. O Allan Kardec está dizendo que a crença em Deus, no caso aqui, o Deus da Bíblia, né, que é o Deus inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus adorado hoje pelos cristãos, o Allan Kardec está dizendo que a falta de crença no Deus da Bíblia cristã, a falta de crença no Deus da Bíblia, produz a frouxidão moral. Ou seja, para ele, quem acredita no Deus da Bíblia, o homem crente, aquele que acredita no Deus da Bíblia, está longe da frouxidão moral. É uma pessoa honesta por acreditar em Deus, por acreditar numa vida espiritual. É uma pessoa honesta, o homem crente. É uma pessoa pura, singela, amável. Já o ateu não. O ateu, já que o ateu não acredita em Deus e em deuses, então o ateu é que é portador de frouxidão moral. É o cara que não vale nada, é o cara que não tem freios morais, estupra, que mata, que pratica estelionato, pratica corrupção, que mata as pessoas facilmente, sem medir, sem peso na consciência, etc. Veja aqui o que o Allan Kardec está dizendo. Ora, só que os fatos, a história, as estatísticas dizem coisas diferentes. Veja aqui o artigo do Eurubento Maciel Filho. Vamos lá, ele diz assim: ao longo da história, as diversas religiões travaram combates ferozes. Opa! Vamos aqui. Ao longo da história, as diversas religiões travaram combates ferozes. Mas vem cá, o Allan Kardec está dizendo aqui que quem acredita em Deus é um cara que tem controle moral. Mas onde está o controle moral aqui? Veja, as diversas religiões, aqui com seus deuses, e o cristianismo também, as diversas religiões travaram combates ferozes. Mas como? Se os religiosos não sofrem de frouxidão moral, são pessoas
que por temerem a Deus, são pessoas que têm freios morais. Onde estão os freios morais dos religiosos aqui? Isso aqui é história, fato histórico, e não conversa fiada do Allan Kardec. Aqui são fatos comprovando que as religiões são ferozes, que o homem crente é feroz. Diferentemente do que diz o Allan Kardec aqui, que o homem crente, aquele que crê, é um cara que tem freios morais, que não sofre de frouxidão moral. Quem sofre de frouxidão moral é o ateu. Conversa fiada. Aqui está. Fatos históricos comprovam que as religiões travaram e ainda travam combates ferozes para conquistar poder e glória, além dos corações e mentes dos fiéis. Vamos seguir aqui. Continua o Dr. Euro Bento Maciel Filho. Em várias sociedades, veja aí, em várias sociedades, a religião chegou a ser mais importante do que o próprio Estado, até mesmo se confundindo com ele. Aqui no caso, como exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que de tanto poder chegou a ser um Estado, não é isso? O Estado do Vaticano, hoje, ano 2013. Pois bem, continua o Euro Bento Maciel Filho. O resultado foram numerosas perseguições. Mas perseguições de quem aqui? Ele está falando. Perseguições religiosas. Veja, onde está aqui o freio moral desses religiosos aqui, e cristãos também, obviamente, que participaram dessas perseguições de caráter religioso. E ele continua. O resultado foram numerosas perseguições religiosas, massacres religiosos e guerras religiosas sangrentas, sob aqui o pretexto da fé. Vou repetir. O resultado foram numerosas perseguições, massacres e guerras sangrentas sob o pretexto da fé. Ou seja, religiosos aqui, crentes que, segundo Allan Kardec, não sofrem de frouxidão moral porque acreditam no Deus da Bíblia. Então esses crentes aqui, que acreditavam no Deus da Bíblia, participaram de perseguições, massacres e guerras sangrentas. Olha aqui o pretexto. A fé. Eles perseguiam seres humanos, massacravam seres humanos, guerreavam entre si sob o pretexto da fé, em nome de Deus. E é a história aí do cristianismo. O cristianismo tem 2000 anos de existência. 2000 anos de barbaridades, de matanças, de perseguições em nome do Deus da Bíblia. São os fatos históricos que provam, são as estatísticas que provam que o homem crente não é aquilo que o Allan Kardec diz, que tem freios morais, que o homem crente, por crer em Deus, no Deus da Bíblia, no caso dele, então esse homem aí não faz maldade alguma, é uma pessoa maravilhosa. Quem faz maldade é o ateu, que é um incrédulo, que tem em sua cabeça ideias materialistas. Esse aí é que faz bobagens, esse aí é que não tem freios morais, é que sofre de frouxidão moral. Ora, e aqui está, ó, os fatos mostrando, os fatos históricos, não são coisas inventadas, fatos históricos mostrando que o crente aqui, ó, participou e participa ainda hoje de perseguições, massacres e guerras. Tudo isso sob o pretexto da fé. Continuando aqui o Euro Bento Maciel Filho. Mesmo hoje, veja o que ele diz, ó. Mesmo hoje, ano 2013, mesmo hoje, com todo o avanço civilizatório que experimentamos no mundo, ainda existem milhares de fanáticos de todos os credos, ou seja, milhares de fanáticos
religiosos dispostos a enquadrar ou, de preferência, a eliminar os infiéis, entre aspas aqui, ó, ele colocou. Ou seja, ele está dizendo aqui que o homem crente, aquele que crê em Deus, em deuses, aqueles que atuam em nome de religiões, ainda hoje, ano 2013, aqui, ainda hoje, existem esses crentes que perseguem outras pessoas que acreditam em outros deuses. Para esses religiosos de uma religião, aquela pessoa que tem outra religião, que acredita em outros deuses, são chamados de infiéis. Ou seja, cada religião é assim. Se um cidadão pertence a uma religião, aquela religião para ele é a certa, as outras estão erradas. Aqueles fiéis que pertencem àquela religião, para eles são os filhos de Deus. Já os religiosos que pertencem a outras religiões, aí são chamados de infiéis, que vão para o inferno. Algumas religiões aí que trazem o inferno, né? Que inferno também não existe. O cristianismo traz o inferno. Não existe inferno. Pois bem, então o Eurobento Maciel Filho está dizendo aqui que até hoje existem aí milhares de fanáticos religiosos, trazendo em seu cérebro essa maldade aqui, ou seja, tentando aqui enquadrar ou eliminar os infiéis, aqueles que pertencem a outras religiões. É a briga entre as religiões. Então, aqui o Allan Kardec diz uma bobagem, né? Que é desmentida pelos fatos históricos, que aqui estão, ó, como prova, né? Que a crença em Deus, ou a crença em deuses, não significa que o crente é uma pessoa maravilhosa, tem freios morais, como diz aqui o Allan Kardec, que é a credulidade, no caso aqui, né? A credulidade, a crença em Deus afasta o homem do suicídio e também afasta o homem de maldades, né? Afasta o homem da frouxidão moral, a crença em Deus e a crença em deuses. Só que aqui a história diz coisa diferente, que a crença em Deus ou a crença em deuses não significa que o homem tem ali freios morais. Ao contrário, a história sangrenta das religiões está aí. E até hoje, ano 2013, alguns religiosos ainda se matam por aí, né? E vou trazer aqui, apenas para encerrar, um exemplo, ó, da guerra, né? Um professor aqui, chamado Antônio José Barbosa, professor PhD em História da Universidade de Brasília, aqui, a UNB, em uma certa entrevista, ele disse que 68% de todas as guerras havidas, existentes na vida do homem, foram guerras de cunho religioso. Então você vê que o homem religioso é que sofre aqui mais facilmente de frouxidão moral. O homem religioso que mata em nome de Deus, em nome dos deuses. E aqui está mais um exemplo, ó, o Jornal Correio Brasiliense, de 6 de dezembro de 2013 agora. Olha aqui a matéria do Brasiliense, ó. Guerra, olha aqui. Quem está aí guerreando? Religiosos. Onde está aqui a frouxidão? Onde está aqui o controle moral desses religiosos? Eles acreditam em Deus. E aqui cristãos, eles acreditam em Deus, no Deus da Bíblia. E estão brigando, ó. Guerra entre religiosos. Isso prova o quê? Que a crença em Deus ou em deuses não evita que o homem pratique maldades. Não evita. Não é o ateu aqui, que é indicado aqui pelo Allan Kardec. Guerra entre religiões. Veja, vou ler aqui o início. Ó. ONU autoriza a França e França decide enviar soldados para Bangai após violentos confrontos entre cristãos e muçulmanos. Olha aí. Duas religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo.
eles acreditam em apenas um Deus. E estão aqui brigando, ó. Olha aqui, ó. Estão brigando entre si, ó. Veja aqui a verdade. Fatos comprovando que a crença em Deus ou em deuses não evita que o homem pratique maldades. E que o ateísmo não está ligado obrigatoriamente, diretamente, a maldades. Não. Nada disso. Tudo isso aqui é a conversa fiada do Allan Kardec. E para encerrar o vídeo, quero aqui mandar um recado para o Felipe Fella. Felipe Fella é um internauta e ele aí escreveu para mim, disse que é um fã meu, né? Que ele não perde um vídeo meu. Obrigado aí, Felipe Fella, por sua paciência em assistir aos meus vídeos. Por hoje é só. Muito obrigado.